Olá, novos candidatos, concurseiros, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui online, ainda em tempos de pandemia. E hoje eu queria falar com você hoje um dia importante para o seu estudo. 25 de outubro de 2021 é o dia que literalmente a vigência, os efeitos, toda a nova lei de improbidade está aí em pauta, trazendo aí novidades para você concurseiro e para o mundo jurídico. Aí algumas perguntas que sempre vão continuar sendo discutidas. Bom, uma coisa importante para o concurseiro é o seguinte: o ato de improbidade administrativa da Lei 8.429 de 92, a improbidade do 37, parágrafo 4º da Constituição, não desapareceu. A lei ela foi atualizada. Então, o primeiro passo a gente tem que guardar, para nosso estudo e para o nosso dia a dia, é que os atos ilícitos civis de improbidade permanecem no mundo jurídico. A nova legislação introduzida para a Lei 14.230 de 2021, publicada alterando a Lei 8.429 de 92, agora, dia 25 de outubro deste exercício, nos mostra uma atualização legislativa com as tendências jurisprudenciais já existentes no mundo jurídico. Bom, como eu vou fazer algumas aulas com vocês sobre esta legislação por completo, tirar algumas lendas urbanas que ainda existem sobre o assunto, importante é sempre guardar. A improbidade administrativa continua sendo um ato ilícito civil. 2, ela não desapareceu no mundo jurídico, ela não foi criminalizada. E o mais importante, em suma, não existe uma facilitação à corrupção. Vamos então eu vou dar destaque inicialmente, por óbvio, ao artigo 1º da nova Lei 8.429, introduzida pela Lei 14.230 de 2011. Ela foi simplificada no sentido de que os servidores públicos, os agentes públicos, no exercício da função do Estado, eles jamais podem praticar, por óbvio, atividades que vão desempenhar algum tipo de prejuízo ao erário, de enriquecimento ilícito e de violação a princípios e regras e preceitos previstos na própria Constituição e demais legislações. Está expresso no artigo 1º que a responsabilização por atos de improbidade, ou seja, é aquela velha lenda desde 92 que era crime, hoje está mais do que pacificado, que não existe qualquer possibilidade de criminalização dessa figura. Segundo, o artigo 1º não exclui a omissão. A omissão do artigo 9º, 10 e 11, em especial, nós não temos omissão de enriquecimento ilícito, temos omissão em prejuízo ao erário e, no máximo, em violação de princípios do artigo 11. Se você observar na própria legislação, o próprio artigo 10 permanece com omissão. Então, essa história que vocês têm que ficar muito atentos à mídia que vivem ainda comentando que a omissão não vai ser mais penalizada por ato de improbidade, isso não existe, está presente no artigo 10, ainda inclusive pela nova legislação. Então, eu gosto muito de afirmar o seguinte: nós temos uma grande novidade sobre o aspecto jurídico do artigo 1º, que nos mostra que o mero exercício da função ou desempenho de suas competências, sem a comprovação de um ato doloso com fim ilícito, que é quase não é uma redundância, mas é uma explicação mais detalhada, afasta a responsabilidade por ato de improbidade. Porque o ato doloso é uma situação, o fim ilícito é outra situação. Desde que este ato doloso e esse ato com esse fim ilícito vão desencadear os atos de improbidade. Não adianta a punição do corrupto, como se falam, como querem se fazer, não é na Idade Média. Você praticou o ato, gerou um resultado, vai morrer na fogueira ou vai morrer sendo enforcado no século XIX. Então, nós temos, pelo devido processo legal, a jurisprudência já cansou de materializar essa ideia, que temos que ter essa finalidade. O enriquecimento ilícito da lei antiga, por óbvio, era aquela velha máxima: ninguém fica rico sem querer.
Ou seja, se eu pratico um ato ilícito na administração, seja por qualquer cargo existente, e esse ato ilícito me garante um enriquecimento, esse enriquecimento em razão da função é considerado um ato ilícito. E ninguém se enriquece ilicitamente se não for por ato doloso. Então, o próprio dispositivo primeiro não traz tanta novidade sobre o aspecto técnico-jurídico. Então, alguns estardalhaços que nós observamos por aí caem por terra. Então, para o concurseiro, para você que vai fazer exame de ordem, para o operador de direito, nós temos uma melhoria na legislação. Na prática jurídica, eu também vou fazer só esse grande apanhado com você, nós temos umas regras melhores agora para o processo de improbidade. Quem já participou de processos de ações de improbidade, nós temos aí alguns problemas processuais complicados, porque há uma automação no sentido metafórico de que a presunção de corrupção já é inerente àquele futuro réu. Essa ideia de presunção de corrupção, ela pode até existir no mundo social, mas no mundo jurídico ainda vivemos com o devido processo legal. Portanto, no nosso pequeno bate-papo de hoje, para iniciarmos o nosso estudo da nova lei de improbidade, chamo sua atenção que os atos de improbidade permanecem tanto nos artigos 9, 10 e 11 da Lei 8429, introduzida pela a nova legislação publicada no Diário Oficial da União, dia 25 agora de outubro, e o artigo 9º, que trabalha com o ato de, tecnicamente, de enriquecimento ilícito, continua com a sua grande previsão objetiva. Ato de enriquecimento ilícito é mediante qualquer prática de auferimento de vantagem. Qualquer vantagem patrimonial. Não existe bagatela, não existe falta de conhecimento, porque desde 92, enriquecimento ilícito por culpa nunca existiu. Então, não tem facilitação de corrupção. No assunto omissão, que eu escutei muito e fiquei relutante em comentar, a omissão de que já existia por atos de improbidade, prejuízo ao erário, você sabe que omissão, ela pode ser uma omissão, seja por uma vontade de não fazer, ou uma omissão por uma atividade culposa. Então, no final das contas, independente de qual teoria nós podemos adotar, se você tem vontade de não fazer, você não faz uma omissão por uma negligência, imprudência ou imperícia. Você realiza um ato omissivo com vontade de não praticar. Então entramos com um ato doloso. Isso continua. O artigo 10 diz pra gente, no chamado prejuízo ao erário, que constitui ato de improbidade que cause lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa. Então, a Lei 14.230 de 2011 manteve a ideia da omissão dolosa. É isso que eu estou te dizendo. Porque não existia a omissão no sentido culposo por si só. No prejuízo eu fui omisso porque eu não entendia muito o processo daquela administração, excelência. Esta omissão aqui é a vontade de não fazer. É o dever de fazer e não realizar. É o dever de gerenciar e não gerenciar. É o dever de executar e não executar. É uma omissão que podemos usar aí, não vou falar de analogia, mas vamos usar como parâmetro aquelas máximas constitucionais, né? Lacunas técnicas, as lacunas eloquentes, ou seja, a vontade de não realizar, né? O dever de e o não fazer. Esta é a ideia da omissão dolosa que se mantém no artigo 10 da própria lei de improbidade. Porque existia sempre a discussão da omissão culposa, porque os dois vocábulos são vocábulos que geravam muita jurisprudência. Uma coisa é você se omitir, ter um dever de e não faz. Outra coisa é você não realizar ou realizar errado, por omissão. Então, o que ele quer nos mostrar é o seguinte, que o erro
por si só, por omissão, não é ensejador de improbidade administrativa. Porque nós temos no mundo jurídico, na lei, no nosso Código Civil, na Lei de Introdução ao Novo Direito Brasileiro, na LINDB, desde que mundo é mundo, antes da própria LINDB, a convalidação dos atos administrativos pode ser realizada a qualquer tempo. A súmula 473 do Supremo já garantia isso, a anulação de atos ilícitos. Ou seja, se o agente público, por omissão culposa da lei velha, agiu de uma maneira omissa, por imprudência, ou nas melhores hipóteses, por negligência, porque não conhecia, vamos falar assim, ou porque não sabe, porque é imperito, que é um elemento da culpa. Hoje nós temos um pouco mais. Ele quer nos trazer o seguinte, que o servidor ele não vai poder mais ter esse argumento do não saber. Ele tem que saber. Ele tem que buscar informações, ele vai ter que buscar realizar as suas atitudes e observando sempre que qualquer atitude administrativa vai gerar um ato administrativo e esse ato administrativo, se não se encaixar no enriquecimento ilícito, que já foi o nosso objeto nesse papo rápido, poderia ser um prejuízo ao erário. Então, a ignorância, o erro, a falta de conhecimento, a falta de treinamento, o excesso de trabalho, tudo isso que já cansamos de escutar e em que alguns concursos ainda nós encontramos essas questões, lembre-se que não temos mais. Temos então, temos a omissão, mas a tal omissão culposa, que era algo muito forçoso para 2021 pela jurisprudência, cai por terra. Mas não existe revogação de atos de improbidade, de prejuízo ao erário por omissão. Bom, o artigo 11 continua, que é um artigo lido desde 92, nós sempre comentei em aula, que após o impeachment do Collor, a geração mais nova nem lembra disso, como eu sempre brinco, chegou aquela necessidade de positivarmos uma legislação, ou seja, o legislador 92, reiterando, né, processando e garantindo processos judiciais contra o corrupto no âmbito civil. Essa ideia de atitudes, de atos administrativos que importam em violação de princípios é algo tão básico, é tão inerente à função pública que continua positivado. Então não temos abre aspas, descriminalização ou facilitação de corrupção. O artigo 11 original estava expresso de forma bem objetiva que qualquer ato por ação ou omissão que viole princípio. A jurisprudência de STJ e STF, posso elencar 200 mil números de processos, nunca conseguiu definir de forma clara e unânime o que seria omissão de princípio. Ou você viola a legalidade, ou você não viola. Não tem uma violação por omissão. Como é que você vai violar a impessoalidade por omissão? Como que você faz o gestor contrata um parente, nepotismo claro, tá? Desde a súmula 13 vinculante do Supremo? Não, porque eu não sabia. Não, acho que foi uma omissão, não prestei atenção, assinei sem ler. Não temos princípios que são violados por omissão. Ou você viola por um ato, e este ato é um ato que foi praticado por dolo, ou temos então a prática, ainda que permanece, não com culpa, porque violação com culpa não causa prejuízo ao erário, porque a culpa pode ser uma negligência que não causou alguma afetação a princípio. Então, quando se estuda princípios, nós podemos afirmar que ou você cumpre ou você não cumpre. Mas a legislação mudou, mas ela não mudou com tanta inovação. O artigo 11 novo continua dizendo: constitui ato de improbidade que trata contra princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa, ou seja,
Este dolo aparece agora na omissão. É isso que é novo. E isso não facilita a corrupção. Porque violar princípio por omissão culposa é uma forçação semântica, para não falar mas juridicamente falando, uma forçação jurídica, porque violar impessoalidade por não saber, por não ter conhecimento do assunto, eu não sabia que não podia e eu assinei sem querer, desculpa, eu deveria observar e não observei, eu fui omisso. Bom, essa prática, ela é quase como se fosse uma grande cara de pau entre nós, mas no mundo já chamamos de usar da própria torpeza. Então a legislação ela veio hoje garantir, tirar isso do mundo dos processos, de usar a própria torpeza para as omissões ditas culposas. Então, sem mais delongas, eu quero trazer para você que continue estudando, concursos novos virão e o mundo está cada vez mais se atualizando. O devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório serão sempre observados, não porque fulano ciclano quer, porque você sabe, está no artigo 5º, inciso 54 e inciso 55 da Constituição. Nesse contexto, neste ponto que eu mencionei hoje com vocês, do próprio artigo 1º e dos 3 atos de improbidade que foram renovados pela nova legislação, não conseguem facilitar a corrupção, não conseguem trabalhar com o fim das punições por atos de improbidade. Outros pontos polêmicos vamos poder conversar, em especial nas partes processuais, mas de início vamos dar impulso ao nosso estudo. Vejo você no próximo encontro e não esqueça, improbidade continua valendo, improbidade não morreu, continua sendo um ato ilícito civil que, em tese, nenhum servidor nem precisava ter que ler esta nova legislação. Porque no momento que você assume uma função pública, é inerente o interesse público da sua execução. Então, a natureza impessoal, a natureza da legalidade, o dever de cumprir as normas, independe de lei. Seja como for, a nova legislação traz essas novidades importantes e são muito capciosas, em especial agora eu como professor no âmbito de concursos, que você já me conhece, e no âmbito da defesa e do acompanhamento aí para você, operador do direito. Vejo você na nossa próxima aula sobre a nova lei de probidade. Eu, Leandro Veloso, mais uma vez eu agradeço a todos e vamos em frente.